Olá, assombrosos. Apague as luzes e coloque os fones de ouvido, porque hoje você vai conhecer duas histórias sobre ser visto por coisas que não deveriam existir. Uma enfermeira do turno noturno que presencia a morte levando pacientes. Uma figura alta de névoa escura que coleta almas com gentileza perturbadora. E ela percebe. A morte sabe que ela consegue vê-la. E um homem que passa por um ferro velho todo dia. Sempre há um velho parado entre os carros, imóvel, observando, até o dia que a cabeça dele vira completamente e ele aponta: "Você me vê, agora eu vejo você também." Duas histórias, duas maldições. Ser notado pelo que não deveria te notar. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Eu trabalho como enfermeira há 12 anos. Sempre no turno da noite porque paga um adicional melhor. E porque eu prefiro o silêncio dos corredores vazios ao caos dos plantões diurnos. Mas em todos esses anos, trabalhando em hospitais de São Paulo, passando por UTIs, emergências, enfermarias, eu nunca tinha visto algo que não conseguisse explicar, consciência ou coincidência. Até aquela madrugada de outubro de 2023, quando trabalhei no Hospital São Camilo, na unidade de cuidados paliativos do 4º andar, e presenciei algo que mudou completamente minha compreensão sobre o que acontece no momento da morte. Eram 2h37 da manhã de uma quinta-feira, horário que o hospital fica especialmente quieto, a maioria dos pacientes dormindo sob efeito de medicação, apenas o zumbido constante dos equipamentos e o bip ocasional dos monitores quebrando o silêncio. E eu estava sozinha na estação de enfermagem do corredor leste, fazendo anotações nos prontuários, quando ouvi o alarme do quarto 312. Um bip agudo e insistente, indicando que algum sinal vital do paciente tinha caído abaixo do aceitável. Levantei rápido e corri pelo corredor até o quarto. Abri a porta e a primeira coisa que vi me fez parar completamente. Havia alguém em pé, ao lado da cama do Sr. Valdomiro, o paciente do 312. Um homem de 74 anos com câncer terminal em estágio final, que tinha sido internado 3 dias antes para receber apenas cuidados paliativos, porque não havia mais tratamento possível. E a figura ao lado da cama não era médico, não era outro enfermeiro, não era familiar visitante. Era algo completamente diferente, algo que meu cérebro demorou alguns segundos para tentar processar. E ainda assim, não conseguiu encaixar na realidade. A figura tinha forma vagamente humana, mas era alta demais. Devia ter mais de 2,10 metros de altura. E era composta não de carne ou roupa, mas de algo que parecia névoa escura e densa. Uma escuridão que se movia e ondulava como fumaça, mas mantinha forma sólida. E onde deveria estar o rosto havia apenas um vazio mais escuro ainda. Uma ausência total, que sugeria capuz ou simplesmente nada. E o mais perturbador era que ela se inclinava sobre o Sr. Valdomiro, com uma postura que era ao mesmo tempo reverente e possessiva, como se estivesse examinando algo de muito valor. Fiquei paralisada na porta, segurando a maçaneta, meu coração batendo tão forte que ouvia o pulso nos ouvidos. E a figura virou a cabeça na minha direção. Aquele vazio, onde deveria estar o rosto, se fixou em mim. E senti uma onda de frio tão intenso que meus dentes bateram. Não era frio físico de temperatura baixa. Era frio existencial. Como se toda esperança e calor tivessem sido drenados do ambiente. E naquele momento eu soube com absoluta certeza o que aquela coisa era. Não precisei pensar ou deduzir. A informação simplesmente apareceu na minha mente como conhecimento instintivo. Eu estava vendo a morte. Ela não falou, não fez som nenhum. Apenas me observou por segundos que pareceram eternos.
E então voltou a atenção para o Sr. Valdomiro. Estendeu o que parecia ser uma mão feita da mesma névoa escura e a colocou sobre o peito dele. E eu vi, com meus próprios olhos treinados para observar sinais vitais, algo se desconectar do corpo do paciente. Algo translúcido e brilhante que subiu do peito dele, flutuando até a mão da figura. E o monitor cardíaco que tinha estado bipando errático mudou para um som contínuo e agudo, linha reta no display, 0 batimentos por minuto. E o Sr. Valdomiro estava morto. A figura envolveu aquela coisa brilhante, que eu só posso descrever como a alma ou essência do Sr. Valdomiro. Nas 2 mãos, com cuidado surpreendente, gentileza até, e então simplesmente se dissolveu. A névoa escura se desfazendo como se nunca tivesse existido. E eu fiquei sozinha no quarto com o corpo recém-falecido e o som contínuo do monitor indicando parada cardíaca. Minhas pernas tremendo tanto que precisei segurar na parede para não cair. Segui o protocolo no piloto automático, desliguei o alarme, chequei pulso e pupilas confirmando óbito. Anotei horário da morte como 2h41 da manhã. Chamei o médico plantonista para assinar o atestado. Avisei a família por telefone. Tudo mecanicamente enquanto minha mente ainda tentava processar o que tinha acabado de presenciar. E não contei para ninguém porque sabia que ninguém acreditaria. Iam achar que era estresse, cansaço, alucinação de plantão noturno prolongado. Mas uma semana depois aconteceu de novo. Quarto 405, 3h15 da manhã. Paciente com insuficiência cardíaca terminal. Dona Cleusa de 68 anos. Quando entrei para checar os sinais vitais de rotina, ela estava lá. A mesma figura alta de névoa escura, inclinada sobre a cama. E dessa vez eu não congelei de medo. Uma parte de mim já esperava, já sabia que aquilo era real e não alucinação. Observei enquanto ela colocava a mão sobre o peito da Dona Cleusa e extraía aquele brilho translúcido, a essência dela. E o monitor passou de ritmo irregular para linha reta e a Dona Cleusa faleceu exatamente às 3h17 da manhã. A figura me olhou antes de desaparecer. Aquele vazio no lugar do rosto fixado em mim por 3 segundos. E eu tive a impressão perturbadora de que ela sabia, que eu conseguia vê-la, que eu era diferente de alguma forma, que a maioria das pessoas não conseguia perceber sua presença, mas eu conseguia. E isso me colocava numa categoria especial, uma categoria que eu não tinha certeza se queria pertencer. Pesquisei online e descobri que não era a única. Havia relatos de enfermeiros que viram algo similar, sempre descrito como figura sombria, sempre silenciosa, sempre gentil, e sempre aquela certeza de que era a própria morte personificada. Na terceira vez que vi, quarto 228, 4h10 da manhã. Senhor Antônio de 82 anos, com Alzheimer avançado e pneumonia grave. Eu não saí correndo quando a figura apareceu. Fiquei na porta observando o processo completo, como ela se materializava gradualmente a partir de névoa que surgia do nada. Como examinava o paciente com inclinação de cabeça que sugeria consideração ou até compaixão. Como a extração da essência era feita com cuidado quase maternal, evitando qualquer violência ou dor, e percebi que ela não era maligna, não era monstro ou demônio vindo arrancar almas violentamente. Era simplesmente trabalhadora, cumprindo função necessária, coletora das almas que chegavam ao fim do tempo designado. Mas a quarta vez foi diferente e me assustou de verdade. Quarto 334, 1h55 da manhã. Jovem de 26 anos internado depois de acidente de moto grave. Traumatismo craniano, mas estável. Prognóstico positivo de recuperação.
Ele não deveria morrer. Não estava na lista de terminais. E quando vi a figura aparecer ao lado da cama dele, senti pânico genuíno, porque aquilo significava que ele ia morrer, mesmo não sendo esperado, mesmo tendo chance de sobreviver. Entrei no quarto sem pensar. Me coloquei entre a figura e o paciente. E pela primeira vez falei com ela. Minha voz saindo trêmula, mas determinada. Ele não. Ele ainda tem chance. Ele pode se recuperar. Não leva ele agora. A figura me observou daquele vazio impossível. E pela primeira vez ouvi som vindo dela. Não era voz exatamente. Era mais como pensamento direto na minha cabeça. Palavras que se formavam sem passar pelos ouvidos. Não é sobre chance. É sobre tempo. O tempo dele acabou. Eu apenas coleto. Tentei argumentar. Disse que ele tinha família esperando. Namorada que visitava todo dia. Vida inteira pela frente. Mas a figura simplesmente passou através de mim. Literalmente atravessou meu corpo como se eu fosse feita de ar. E o frio dessa passagem foi tão intenso que gritei. Um frio que queimava de tão gelado, que congelou meus pulmões por segundos. E ela colocou a mão sobre o peito do rapaz e extraiu a essência dele, enquanto eu assistia impotente, o monitor mudando para a linha reta. Morte. Súbita às 2:03 da manhã, e os médicos não conseguiram explicar por que um paciente estável tinha sofrido parada cardíaca sem aviso. A figura me olhou antes de desaparecer e aqueles pensamentos entraram na minha cabeça de novo. Você vê? Poucos veem. Isso é dom e maldição. Você testemunha o inevitável, mas não pode mudar. Apenas observe, apenas entenda. Todos têm tempo determinado. Quando acaba, eu venho. Sempre venho e sempre levo. Depois daquela noite, pedi transferência para outro setor. Não aguentava mais trabalhar em paliativos, sabendo que ia continuar vendo ela. Mas descobri que não importava onde eu trabalhasse. UTI, emergência, enfermaria comum. Sempre que alguém estava prestes a morrer no meu turno, ela aparecia. E eu era forçada a testemunhar aquele processo de separação entre corpo e alma, entre vida e morte, entre existência e seja lá o que vem depois. Vi ela levar recém-nascido, idosa de 94 anos, vítima de baleado na emergência, e sempre o processo era gentil, cuidadoso, inevitável. Aprendi a reconhecer os sinais de quando ela estava próxima. A temperatura caía alguns graus, as luzes piscavam sutilmente. Havia cheiro de ozônio no ar como se tivesse acabado de chover. E meu corpo reagia com arrepios na nuca e sensação de peso no peito. Então eu sabia que em algum lugar do hospital alguém estava prestes a morrer. E ela estava vindo fazer a coleta. Tem noites que vejo ela 3, 4 vezes. Hospital movimentado, com casos graves chegando constantemente. E tem noites que passo o turno inteiro sem ver nenhuma vez. Plantões tranquilos onde todos os pacientes permanecem estáveis. Mas sei que quando a vejo é porque o tempo de alguém acabou. Não importa a idade, condição, prognóstico. O relógio biológico ou espiritual, ou seja lá o que for, chegou ao fim, e ela vem cumprir a função dela. O mais perturbador foi quando vi ela fora do hospital pela primeira vez. Eu estava voltando para casa de manhã depois do plantão, caminhando pela Avenida Paulista às 7 da manhã, com sol nascendo e movimento de pessoas indo trabalhar. E vi ela na esquina, a figura alta de névoa escura parada ao lado de um homem de terno que esperava para atravessar a rua. E soube imediatamente que aquele homem ia morrer ali, naquele momento, naquele lugar. E 3 segundos depois, um carro, em alta velocidade, perdeu controle e subiu na calçada e atropelou o homem. E enquanto paramédicos tentavam reanimar o corpo no chão, eu vi a figura inclinada sobre ele, coletando a essência que brilhava fraca. E então,
desaparecendo. Percebi naquele dia que meu dom ou maldição não se limitava ao ambiente hospitalar. Eu conseguia ver a morte em qualquer lugar, a qualquer hora, sempre que ela vinha fazer uma coleta, e isso mudou completamente como eu experiencio o mundo. Porque agora sei que a qualquer momento posso olhar para alguém na rua, no ônibus, no mercado, e ver ela parada ao lado daquela pessoa, esperando o momento exato de fazer a coleta, e sei que não posso fazer nada, não posso avisar, não posso impedir, apenas observar o inevitável acontecer. Já vi ela ao lado de criança brincando no parque minutos antes da criança cair de um brinquedo e bater a cabeça de forma fatal. Vi ela dentro de avião que estava prestes a cair. Vi ela em fila de banco onde ia acontecer assalto com morte. E sempre aquela sensação de impotência total, porque sei o que vem, mas não posso mudar. E aprendi que o tempo de cada pessoa é determinado de alguma forma que não entendemos. E quando acaba, ela vem, sempre vem, gentil, mas implacável, coletora silenciosa de almas que chegaram ao fim da jornada. Alguns dias penso em pedir demissão, mudar de profissão, tentar viver longe de ambientes onde morte é frequente. Mas sei que não adiantaria porque ela aparece em qualquer lugar. E talvez meu papel seja justamente esse: testemunhar, entender, carregar o conhecimento de que morte não é vilã, mas trabalhadora neutra, cumprindo função essencial no ciclo da existência, que ela não é cruel, mas necessária, que leva todos eventualmente, mas faz isso com mais cuidado do que a maioria imagina. Continuo trabalhando no turno da noite, continuo vendo ela regularmente, e toda vez que presencio uma coleta penso na mesma coisa. Um dia ela vai vir por mim, vai aparecer ao lado da minha cama, ou na rua onde eu estiver, ou em qualquer lugar que meu tempo decida acabar, e vai colocar aquela mão de névoa sobre meu peito, e vai extrair minha essência com a mesma gentileza que vi ela usar com centenas de outras pessoas. E espero estar pronta, espero aceitar com dignidade, porque agora sei que não é o fim, mas transição. Não é destruição, mas transformação. E que quando ela vier por mim, pelo menos vou reconhecer, vou entender, vou saber que meu tempo chegou ao fim. E que ela está apenas fazendo o trabalho dela, como sempre fez, como sempre fará, coletora eterna das almas que partem deste mundo rumo ao próximo. Antes da segunda história, rapidinho. Se você tem uma história sobre ver coisas que outros não veem, ser observado por algo invisível, presença que te segue, manda. Sua história pode ser a próxima aqui no canal. E prepara porque a próxima é sobre ser marcado por fantasma que nunca mais te solta. Segundo relato. Meu caminho diário de volta do trabalho para casa sempre passou pela Rua dos Trilhos em Santo André, uma rua industrial meio abandonada com galpões fechados, oficinas mecânicas que só funcionam de dia, e um ferro velho enorme que ocupa quase um quarteirão inteiro. Aquele tipo de lugar cheio de carros velhos empilhados, peças enferrujadas, montanhas de metal que parecem labirinto de sucata sob iluminação fraca dos postes espaçados. E nunca foi lugar bonito ou agradável, mas era o caminho mais rápido. Do ponto de ônibus onde eu descia até meu apartamento, economizava 10 minutos que faziam diferença quando chegava cansado, às 11 da noite, depois de turno duplo, na fábrica de autopeças. A primeira vez que vi o velho foi numa terça-feira de maio de 2023. Eu estava andando pela calçada estreita ao lado do muro do ferro velho, aquele muro baixo de tijolo com arame farpado no topo todo enferrujado. E quando passei na altura do portão principal, que sempre ficava fechado com corrente e cadeado depois das 6 da tarde,
Vi um homem parado do outro lado da grade, uns 5 metros para dentro do terreno, imóvel entre 2 pilhas de carcaças de carro. E a primeira coisa que chamou a atenção foi como ele estava parado. Postura completamente ereta e rígida, braços ao longo do corpo, cabeça ligeiramente inclinada para frente, como se estivesse observando algo com atenção intensa. E mesmo na penumbra da iluminação ruim, dava para ver que ele usava roupa velha e escura, boné ou chapéu que escondia o rosto nas sombras. Continuei andando sem dar muita importância. Ferro Velho grande provavelmente tinha segurança noturno ou vigia que morava no local. Fazia sentido ter alguém cuidando do lugar durante a noite para evitar roubos de metal. Mas alguma coisa na postura daquele homem me incomodou de forma que não consegui definir. Algo sobre a imobilidade completa dele, como se não tivesse respirado ou se mexido nem 1 milímetro enquanto passei, como estátua ou manequim esquecido ali. 2 dias depois, quinta-feira, mesmo horário entre 11h10 e 11h20 da noite, passei pelo Ferro Velho e ele estava lá de novo, exatamente na mesma posição, mesmo lugar entre as carcaças de carro, mesma postura ereta e imóvel. E dessa vez parei alguns segundos para observar melhor. Tentei ver o rosto, mas o chapéu e as sombras deixavam tudo escuro demais, e ele não se moveu, não reagiu à minha presença, apenas permaneceu ali parado, como se fosse parte da paisagem de metal enferrujado ao redor. Na semana seguinte passei pelo local 5 vezes, de segunda a sexta, voltando do trabalho. E todas as 5 vezes ele estava lá, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição, sempre imóvel. E comecei a achar muito estranho, porque que tipo de vigia fica parado na mesma posição toda noite, sem se mexer, sem fazer ronda, sem pelo menos sentar ou caminhar um pouco. E também percebi que nunca via ele chegando ou saindo, e era como se simplesmente materializasse ali entre 11 e 11h30 da noite e ficasse até eu passar. Perguntei para o Reinaldo se ele sabia de vigia no Ferro Velho, e ele disse que não tinha segurança. O dono só aparecia de dia, ninguém ficava lá à noite. Aquilo me deixou mais inquieto. Se não tinha vigia, quem era o homem que eu via toda noite, parado entre os carros velhos? Pensei que talvez fosse morador de rua que tinha achado brecha no muro e estava dormindo ali. Mas a postura ereta não batia com alguém dormindo. E a regularidade dele estar sempre lá, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, tinha algo de perturbador que eu não conseguia ignorar. Na terceira semana resolvi testar. Cheguei mais cedo que o normal, umas 10h30 da noite. Passei pelo Ferro Velho e o portão estava fechado, mas não havia ninguém lá dentro, pelo menos não visível de onde eu estava. Fiquei parado na calçada por 5 minutos, observando o interior do terreno através das grades, e não vi movimento nenhum. Então continuei para casa, mas voltei 15 minutos depois, 11h10 da noite, e ele estava lá, surgido do nada, na posição de sempre, imóvel como estátua, entre as carcaças. Senti calafrio subindo a espinha. Aquilo não era normal. Ninguém aparece do nada em Ferro Velho trancado. E a forma como ele ficava absolutamente imóvel não era comportamento humano natural. Pessoas se mexem, ajustam o peso, coçam o nariz, piscam, fazem micromovimentos inconscientes o tempo todo. Mas aquele homem era estátua perfeita, e quanto mais eu olhava, mais tinha certeza de que havia algo profundamente errado com aquela figura. Comecei a mudar minha rotina de propósito para testar mais. Alguns dias passava mais cedo, 10h15, 10h40, e ele nunca estava lá. Outros dias atrasava de propósito. Passava 12h, 00:30, e ele também não estava, mas sempre que passava entre 11 e 11h30 da noite, que era meu horário habitual, ele estava lá, como se soubesse exatamente quando eu ia passar.
e aparecesse especificamente para aquele momento. E então comecei a perceber outro detalhe perturbador. A cabeça dele mudava de ângulo. Nas primeiras vezes que vi, ele estava olhando para frente, cabeça levemente inclinada, como se observasse a rua ou o muro. Mas depois de algumas semanas, a cabeça estava virada uns 45 graus para a direita, direção exata de onde eu vinha andando. E nas semanas seguintes, o ângulo continuou mudando gradualmente, até que finalmente, numa quinta-feira de julho, a cabeça dele estava completamente virada na minha direção, e mesmo sem conseguir ver o rosto escondido pelas sombras do chapéu, eu soube, com absoluta certeza, que ele estava me encarando diretamente. Apressei o passo naquela noite, coração batendo mais rápido que o normal, aquela sensação primitiva de ser observado por predador. E quando cheguei em casa, travei a porta com 2 ferrolhos e fechei todas as cortinas. Teimei pela primeira vez desde que me mudei para Santo André. Considerei seriamente mudar de rota, mesmo que demorasse mais. Porque tinha algo sobre aquele velho, aquela figura imóvel no ferro velho, que ativava todos os meus instintos de perigo. Mas mudei nada por enquanto. Tentei me convencer que era paranoia, que provavelmente era só vigia esquisito ou morador de rua com comportamento estranho. E continuei passando pelo local toda noite. E toda noite ele estava lá, sempre me encarando agora, cabeça virada completamente na minha direção desde o momento que eu aparecia na rua até sumir na esquina. E nunca se mexia além disso. Nunca levantava braço, nunca dava passo, apenas observava. Em agosto comecei a ter sonhos perturbadores. Sempre o mesmo sonho. Eu estava andando pela Rua dos Trilhos, mas o ferro velho não tinha muro, era aberto, e o velho não estava mais parado entre os carros. Estava caminhando lentamente na minha direção, atravessando as montanhas de sucata sem fazer barulho. E eu tentava correr, mas minhas pernas não funcionavam direito. Era aquela corrida de pesadelo, onde você se move em câmera lenta enquanto o perigo se aproxima em velocidade normal. E ele se aproximava cada vez mais, e eu nunca via o rosto, mas sabia que quando visse, seria algo que não conseguiria esquecer. E sempre acordava suado e ofegante, segundos antes dele me alcançar. Voltei a perguntar sobre o ferro velho, dessa vez para o seu Mário, que tinha banca de jornal na esquina e conhecia todo mundo do bairro. Perguntei se ele sabia de alguma história estranha sobre o lugar. Mortes, acidentes, qualquer coisa. E ele ficou em silêncio por tempo desconfortável, antes de falar que sim, sabia de uma história. Mas era velha, de mais de 20 anos atrás. Segundo o seu Mário, nos anos 90, o ferro velho pertenceu a um homem chamado Osvaldo, que morava num barraco dentro do terreno. Ele aceitava carros roubados, e quando comprou um com corpo no porta-malas e a polícia rastreou até lá, ele entrou em pânico e se enforcou com corrente de reboque. Ficou pendurado 3 dias até acharem. O terreno foi vendido depois disso, mudou de dono 2 vezes, mas segundo o seu Mário, tinha gente do bairro que jurava ver vulto andando entre os carros velhos de madrugada. E houve pelo menos 3 casos de ladrões que tentaram roubar metal do ferro velho durante a noite e foram encontrados na manhã seguinte, ainda dentro do terreno, desmaiados ou em estado de choque, balbuciando sobre homem velho que tinha aparecido do nada e ficado olhando para eles sem se mexer, até eles entrarem em pânico e desmaiarem de medo. Senti estômago revirar quando ouvia aquilo. A descrição batia perfeitamente com o que eu via toda noite. Homem velho imóvel observando. E se aquilo era fantasma do Osvaldo que se enforcou ali, então eu tinha passado meses sendo vigiado por morto, por alguma presença que permanecia ligada ao lugar onde tinha tirado a própria vida. Decidi finalmente mudar de rota. O caminho alternativo pela rua industrial demorava 15 minutos a mais, mas eu não aguentava mais passar por aquele ferro velho, sabendo o que sabia.
Mas na noite que tomei essa decisão, uma sexta-feira de setembro, quando passei pela última vez pelo local para ir para casa, algo diferente aconteceu. Ele não estava mais entre os carros velhos. Ele estava parado do lado de dentro do portão, a menos de 3 metros de onde eu estava na calçada. E pela primeira vez, consegui ver parte do rosto sob o chapéu. E o que vi me fez parar de respirar por segundos. Não era rosto de pessoa viva. Era rosto de cadáver em decomposição avançada, pele acinzentada esticada sobre osso, olhos fundos nas órbitas, mas ainda tinha algo brilhando lá dentro, algo que me olhava com inteligência e intenção, e a boca estava aberta em o permanente, como se estivesse gritando silenciosamente, e vi marca roxa profunda ao redor do pescoço, sulco da corrente que tinha usado para se enforcar. E pela primeira vez desde que comecei a ver ele, pela primeira vez em 4 meses, ele se moveu. Levantou o braço direito lentamente, movimento mecânico e travado como marionete sendo manipulada por fios invisíveis, e apontou o dedo para mim, dedo longo e esquelético que tremia ligeiramente, e a boca se moveu, mas não saiu som. Apenas mudou de formato tentando formar palavras, e não precisei ouvir para entender o que estava dizendo. Consegui ler nos lábios mortos. Você me vê. Você sempre me viu. Agora eu vejo você também. Corri. Não andei rápido. Não saí apressado. Eu corri em pânico completo pela Rua dos Trilhos até chegar na esquina. E quando olhei para trás, ele não estava mais no portão. E aquilo foi ainda pior que se estivesse, porque significava que podia ter saído do ferro velho, podia estar em qualquer lugar agora, podia estar me seguindo invisível na escuridão entre os postes de luz. Cheguei em casa, travei a porta e empurrei móveis contra ela. Fechei todas as cortinas, liguei todas as luzes, e passei a noite sentado no sofá, segurando faca de cozinha, tremendo toda vez que ouvia barulho no corredor do prédio, aterrorizado com possibilidade daquela coisa ter me seguido até em casa, daquela presença morta, agora saber onde eu morava. Faltei trabalho na segunda-feira e terça-feira seguintes. Não conseguia sair de casa. Cada vez que olhava pela janela, esperava ver ele parado na calçada embaixo, olhando para cima. Cada sombra na rua me fazia pular de susto, e comecei a pesquisar sobre fantasmas, assombrações, almas presas, procurando qualquer informação sobre como se livrar de espírito que tinha te notado, que tinha estabelecido conexão, e tudo que encontrei dizia a mesma coisa. Uma vez que espírito te marca como alguém que consegue vê-lo, ele não te esquece mais. Mudei de rota. Passei a voltar pela rua industrial que demorava mais, e nas primeiras semanas fiquei aliviado por não vê-lo mais. Mas numa quinta-feira de outubro, voltando pelo novo caminho, vi ele parado debaixo de um poste a 2 quarteirões, e entendi que ele tinha me seguido. Mudei de rota de novo. Comecei a voltar de táxi, mas quando desci na porta do prédio às 11h15, olhei para o fim da rua e ele estava lá, parado sob o último poste, e soube que não importava como eu voltasse, ele ia estar lá sempre. Cogitei me mudar de cidade, largar tudo e ir embora, mas tinha medo de que não adiantasse, de que ele viesse junto, de que onde quer que eu fosse, ele apareceria em algum momento parado me observando, porque o problema não era o lugar, o ferro velho da Rua dos Trilhos. O problema era eu, minha capacidade de vê-lo quando outros não viam, e essa capacidade tinha feito ele me notar também. Tinha criado vínculo que eu não sabia como quebrar. Agora vejo ele quase toda noite, em lugares diferentes, sempre a alguma distância, mas sempre presente, e não sei o que quer. Vivo com peso de ser vigiado por morto que me escolheu por algum motivo. Ele nunca entra na minha casa, apenas na rua. Mas tenho medo que eventualmente encontre forma de entrar. E esse medo me mantém acordado muitas noites.
Não sei por quanto tempo mais consigo viver assim, com esse peso, com essa presença constante, com certeza de estar sendo caçado ou estudado por algo que já morreu, mas não partiu, que permanece aqui preso por violência da própria morte, por suicídio naquele ferro velho 20 anos atrás. E agora encontrou alguém que consegue vê-lo, alguém que representa a conexão com o mundo dos vivos que ele perdeu, e não vai me deixar em paz. Se você um dia passar pela Rua dos Trilhos em Santo André à noite, pelo ferro velho perto da estação de trem, e ver homem velho parado imóvel entre os carros enferrujados, não pare para olhar, não demonstre que viu, porque se ele perceber que você consegue vê-lo, se ele estabelecer essa conexão, ele vai te marcar também. E a partir daí, você vai carregar ele para sempre. Presença morta te vigiando onde quer que vá. Lembrança constante de que alguns mortos não descansam, alguns permanecem. E quando encontram um vivo que consegue percebê-los, não soltam mais. E aí, assombrosos, 2 histórias. Uma sobre testemunhar o inevitável, outra sobre ser marcado pelo que não te solta. Se valeu a pena esses 29 minutos, deixa aquele like, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa as notificações. Me conta, você prefere ver a morte que é gentil, mas inevitável, ou fantasma que te persegue, mas talvez possa evitar? Qual é pior? Vamos debater nos comentários. Um abraço e cuidado com o que você consegue ver. Até o próximo vídeo.